Glória a Deus, amém? Quero saudar os irmãos esta manhã com a paz do Senhor. Mais uma vez felizes estamos por estar na casa de Deus, amém? Confesso aos irmãos, cada vez que subimos aqui para falar da grandeza de Deus, para falar daquilo que o nosso Deus é e daquilo que Ele também tem feito, para mim é um momento especial, amém? E me sinto até com temor, e tremor também, por estarmos aqui. Dou graças a Deus, porque temos homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, que são usados por Deus, e cada vez que vem aqui, sempre o Senhor traz uma palavra especial ao coração de cada um dos seus filhos. Mas para que haja também algo especial, precisamos nos colocarmos na posição. Então por isso fico feliz, porque sempre vemos os irmãos aqui sendo usados por Deus. Dou graças a Deus pela vida do pastor também, por nos confiar essa responsabilidade muito grande, bem, queridos? Porque se você for se alimentar de uma comida estragada, pode dar muito problema, Eu lembro de uma vez, até mesmo os irmãos foram fazer, não na igreja a qual nós congregávamos, mas de um pastor amigo nosso, os irmãos foram fazer uma galinhada e compraram umas galinhas lá e não sei como manusear a galinha. Mas eu sei que aquela galinhada que era para vender deu um problema sério, porque intoxicou muita gente, Então acabou de uma certa forma, aquilo que era para ser bênção, se tornou um prejuízo para os irmãos. Então a comida, queridos, tem que ser algo especial, porque quando vemos os jovens ali na Babilônia, Daniel e seus companheiros, Azarias, Misael, nós vimos ali que eles não comiam da comida porque não sabiam como era preparado. Os legumes não, é mais fácil, mas aquilo que é cozido, frito, então conforme é preparado, você precisa saber quais são os temperos, como é feito. Então uma comida estragada pode trazer sérias consequências. Então louvo a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Jerry, por nos confiar essa responsabilidade, amém? Mas cremos que o Espírito Santo de Deus é tão zeloso pela sua casa, pela igreja, que mesmo que o homem queira falar, assim como Balaão, tentou falar, mas Deus já havia abençoado o povo e não era possível reverter aquilo que Deus já havia determinado. Mas cremos assim que para poder compartilhar algo, a igreja tem que ser feito com muito zelo, com muito carinho, porque afinal é a noiva do Cordeiro, amém? Abra comigo, querido, a sua Bíblia no Salmo de número 23, verso de número 5, Salmo de número 23 e o verso de número 5. Não vai dormir não, queridos, bem? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você vibrar pelas ondas aqui nesta manhã, como já temos sentido a presença de Deus neste lugar. Não fique focado no que eu vou falar, na forma como eu vou fazer, porque de repente você pode dizer, nossa, que coisa sem graça, mas se você estiver focado no trono da glória, você vai dizer, que comida maravilhosa, porque o paladar, ele é peculiar de cada um, Então como eu disse, de repente uns gostam de uma comida mais apimentada, outros de uma comida mais insossa, enfim, mas o alimento ele serve para todos, independente de qual seja o tempero. Às vezes o meu pode ser um pouco mais insosso, alguns irmãos aqui são mais picantes, Eu também gosto, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes isso é a beleza da vida. Se fôssemos todos iguais, a vida seria tão assim monótona, feia. Mas o nosso Deus é maravilhoso e Ele fez tudo perfeito. Acharam aí o Salmo 23 e o verso 5? Creio que esse é mais fácil, não precisa nem a gente olhar no índice, Mesmo também está aparecendo aqui na tela, glória a Deus. Acharam aí o Salmo 23, verso 5? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero pegar aqui no meio desse texto, aqui a frase, vamos dizer como se fosse a parte B, unges a minha cabeça com óleo, amém? Fecha os teus olhos mais uma vez essa noite. Dou graças a Deus, nesta manhã melhor dizendo, que os irmãos é uma igreja que ora muito, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me encontro na Tua presença neste lugar, te dou graça por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, te agradeço infinitamente por todas as bênçãos. O
Os teus filhos já oraram, Senhor. O presbítero Leandro também orou. Eu não estou desfazendo esta oração maravilhosa que foi feita. Eu apenas quero complementar, Senhor. Não que ela não foi necessário, sim, ela foi, mas orar nunca é demais. Então meu pedido é especial para mim. Espírito Santo, tenha misericórdia da minha vida. Espírito Santo, que eu possa ser um canal de bênção, uma ferramenta nas tuas mãos nesta manhã para todos aqueles que estão aqui. Espírito Santo, eu peço a ti, não deixe eu falar nada de mim mesmo, não deixe eu trazer aquilo que não venha edificar a noiva, Senhor, que eu não venha trazer nada aqui que venha entristecer o coração dos pequeninos, mas que todo o teu povo nesta manhã, que não seja pelo muito falar, que não seja pela minha técnica, porque eu não tenho, que não seja pelo meu conhecimento, que não seja pela minha sabedoria, nada, que eu não venha fazer nada de mim mesmo, mas que tu venha dirigir, porque nós cremos que nós adoramos e tocamos o teu coração, e em contrapartida, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, então o Senhor tem uma palavra especial, dispensada primeiramente ao meu coração, depois ao coração desta igreja. Esse é o meu pedido. Espírito Santo, fale poderosamente neste lugar, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu creio que esse seja um dos textos mais conhecidos, não apenas daqueles em que estão, vamos dizer, na igreja evangélica, na igreja cristã ou protestante, mas todos aqueles que de alguma forma compartilham alguma figurinha pelo WhatsApp, que dá um like aí no Facebook, todos aqueles que querem mandar uma palavra motivacional, ou até mesmo, por que não dizer, até aqueles que dão palestras, até mesmo não tendo o temor de Deus, mas sendo religiosos, aproveitam esse texto. Eu acho que esse texto é um dos textos mais fáceis, vamos dizer assim, de falar, de se decorar, porque é um capítulo não grande, né, vamos dizer, com poucos versículos, e eu creio que desde a escola bíblica dominical com as crianças, até aqueles que estão novos na fé, esse texto, ele é um texto que é de conhecimento da maioria, como eu disse, desde aqueles em que estão na igreja, ou aqueles que estão fora da igreja, né? E nós vimos que alguns até têm o costume, o hábito de deixar a Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no 91, como se às vezes servisse de um amuleto, como se servisse de encantamento, né? Eu deixei aberto no Salmo 23, ou no Salmo 91, eu estou, como alguns vão dizer, né, com o corpo fechado, nada me atinge, né? Eu tenho aqui a palavra, eu estou seguro. Mas vai muito além, né? Quando olhamos para este salmo, nós entendemos aqui, como a maioria vai dizer, né? E até mesmo creio que na minha Bíblia, na tua vai estar escrito, que este salmo é um salmo de Davi. A ideia de Davi, eu creio que não era que eu e você conhecêssemos o salmo, mas que nós conhecêssemos aquele que deu a ele a oportunidade de compor esse salmo. A ideia de Davi não era simplesmente porque, como eu disse, muitos conhecem esse salmo, mas nem todos conhecem daquilo que o salmo fala, do bom pastor, do pastor que está preocupado com as suas ovelhas. E quem é esse pastor? O Senhor Jesus. Então, esse salmo muito conhecido de todos, um salmo que é apreciado pela maioria, né? E alguns, como eu disse, conhecem, mas o mais importante não é apenas eu e você conhecemos o salmo, mas conhecemos a essência deste salmo, do que este salmo fala. E ele vai falar de muitas coisas, mas eu quero aqui me atentar a esse detalhe interessante quando olhamos para o Salmo 23, aonde o salmista, ele vem discorrendo, ele vem falando, ele fala aí, né, sobre o refúgio, ele fala sobre a tranquilidade, ele fala aí, né, que mesmo que ele estivesse em uma situação perigosa, ele cria que o Senhor estaria protegendo ele, que o Senhor o estaria consolando, que o Senhor, enfim, estaria derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Mas quando nós observamos esse salmo maravilhoso, meus queridos irmãos, nós vimos que o tema é só fala do bom pastor, mas ele acaba sendo dividido em tópicos, vamos dizer assim. Quando a gente observa o 1, o 2 e o 3, ele vem falando sobre algo. Quando ele chega no 4, ele também fala sobre algo. Tudo resumindo e falando a respeito do bom pastor, né, que é o Senhor Jesus. E no 5º ele vai trazer um outro subtópico, ele fala sobre o preparamento de uma mesa na presença dos inimigos.
E depois ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E continua falando no 6. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vimos o termo unge a minha cabeça com óleo. Alguns chegam a dizer que Davi, ele vai falando a respeito de como é o pastor, de como o pastor ele cuida, né, sendo o Senhor Jesus, com as suas ovelhas. Ele para aqui e ele então faz aí uma metáfora, alguns vão dizer, sobre um anfitrião. Porque se ele prepara uma mesa, ele vem dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Como se fosse alguém que estaria preparando. Aqui, alguns vão dizer que a metáfora, ela pode falar do pastor, mas ela também pode falar do anfitrião. E ele vai dizer então que pede ao grande anfitrião, e podemos dizer assim, o Senhor Jesus, que possa preparar algo para ele, preparasse uma mesa. Quando nós falamos de mesa, nós falamos da comunhão, nós falamos da fartura, nós falamos das bênçãos do Senhor, porque o Salmo 23, ele fala a respeito disso, ele fala sobre as bênçãos do Senhor. E ele então continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Era um costume também daqueles que quando celebravam, faziam um grande banquete, os seus convidados, eles eram ungidos, o óleo era derramado sobre aquelas pessoas, e aquilo simbolizava a alegria, a felicidade, o júbilo. Então nem todos, vamos dizer, como a própria palavra de Deus vai dizer, né, que o rei ele manda convidar alguns convidados especiais para a festa do casamento do seu filho. E alguns rejeitaram, então se abre e diz: então vai, chama no valado, enfim, toda aquele tipo de pessoa, todas aquelas pessoas que não haviam sido convidados antes. Então, para que você possa fazer, se você vai fazer uma festa na sua casa, você não vai convidar todo mundo. Você tem pessoas específicas que você vai convidar, ou não é? Ou você simplesmente coloca uma faixa lá e diz: comida grátis 0800, venha, não precisa trazer nada, né? Não, você vai convidar pessoas especiais. E até os nossos irmãos portugueses, né? Até conversava com a nossa irmã, Deus me perdoe, falhou o nome agora, a mãe do nosso irmão David, que eu disse que no Brasil, a gente, quando convida alguém, se você fez ali uma porção para 50 pessoas, você tem que aumentar, faz 100, porque você olha e fala: mas quem é esse aqui? Né? Vai ter uma, duas, algumas pessoas que você não conhece, mas que alguém levou, né? Tá parecendo eu com o presbítero Marcos, né? Ele vai, o pessoal, mas trouxe companhia, né? E vai me levando também, né? E assim a gente vai conhecendo os irmãos. Mas brincadeira à parte, querido, né? Como eu conversava com ela, disse: nós, os irmãos portugueses, é um pouco diferente, não vai ter toda essa liberdade, ou como nós brasileiros às vezes temos, né? Falta ali um pouco de pudor e vergonha nossa, e nós vamos nas casas das pessoas, convidou, a gente vai lá, come à vontade, às vezes não leva nada, mas o anfitrião, ele fazia a festa e haviam pessoas convidadas, e aquelas pessoas quando chegavam, por ser estimada, ele então tinha esse costume de ungir a pessoa. E dizia que aqui na festa, então havia-se ali, né, muita alegria, um cálice transbordante, em outras palavras, muita bebida, muita festa, as pessoas estavam felizes. Mas eu poderia falar a respeito desse anfitrião aqui, mas eu quero continuar na mesma ideia, e eu creio que Davi, ele queria falar a respeito do pastor, sim, ele queria falar a respeito da unção. Porque quando olhamos na palavra, nós vamos ver que a unção, ela é um símbolo de honra, ela é um símbolo de reconhecimento. A unção é um símbolo de autoridade, a unção é um símbolo de poder, de status. Quem era ungido, ele então receberia um título, ele receberia uma graça, ele receberia algo especial. Então a unção, ela não era dada de qualquer maneira. Hoje, como vimos, né, e os irmãos me entendam bem, eu não quero que ninguém aqui se chateie ou fique muitas das vezes, né, pensaroso: mas por quê? Mas muitos hoje ungem tanta coisa, unge chave do carro, unge, eu lembro muitas das vezes na igreja, alguns irmãos chegavam: pastor, você tem um óleo aí? Eu disse: mas para quê, irmão? Você quer óleo? Você precisa cozinhar em casa? O que é? Não, é porque tem um negócio lá, eu quero. Não, queridos, a unção é algo muito sério.
A unção não se tira, porque quando Davi ele cortou a orla de Saul, né? E muitas das vezes seus soldados diziam para ele: olha, você poderia aproveitar a oportunidade. Ele disse: não, porque Saul era ungido de Deus. Então aqui eu já começo a aprender algo, que a unção, a exemplo espiritualmente falando, quem dá é Deus, e só Deus pode tirar a unção de alguém. Ninguém pode tocar na unção de alguém. E quando nós observamos a palavra do Senhor, então aquele que recebia a unção, ele recebia o status, ele recebia a autoridade. E então ele tinha ali, como acabamos de falar, né, sobre Saul, ele, em que pese a situação que ele estava, ele ainda tinha aquele reconhecimento. Então a unção, ela é muito valorada na palavra de Deus. Então não se ungia por qualquer coisa. Então não saia se ungindo, né? Isso, aquilo, não. Eu me lembro que antigamente os irmãos da igreja, alguns costumavam até dizer que a unção era o ultimato, né? Ou vai ou racha. A pessoa estava meio ali doente, dizia: você não quer que eu chame os presbíteros da igreja para ungir você? Não, ainda estou aguentando um pouquinho, não precisa vir não, porque dizia o seguinte: ou você levanta ou já vai com Cristo para a glória, né? Então alguns tinham muito medo quando dizia: vai se ungir. Um pastor, ele é ungido, como temos o pastor Zé aqui, os outros pastores, né? Um missionário é ungido. Como vimos, autoridades eram ungidas dentro da palavra de Deus, mas utensílios, objetos, algumas coisas não recebiam a unção. Então nós vimos que Davi, ele fala: unges a minha cabeça com óleo. E por que era necessário ungir a cabeça com óleo? E aqui nós vimos Davi, um exímio pastor, que ele entendia muito bem de ovelhas. Naquela época, assim como aqui em Portugal, havia determinados tempos que havia muita mosca. E o pastor, ele tinha que estar atento quanto a isso, quanto às moscas. Porque as moscas, elas atormentavam as ovelhas. As ovelhas estavam ali pastando, e com o clima mais quente, como aqui, as moscas pousavam, e com isso também outros parasitas, como carrapatos, piolhos, e isso infestava a ovelha, e a ovelha ficava inquieta. Mas as moscas, elas eram piores. Por quê? Quando o pastor, ele não tinha esse cuidado, este zelo de derramar o óleo sobre a cabeça da ovelha, ela poderia ser contaminada com algum parasita. O que acontecia? As moscas vinham e se aproveitavam ou do focinho, ou dos olhos, ou então da orelha da ovelha, e ela pousava e colocava os seus ovos ali. E com isso, muitas das vezes, né, os parasitas, os vermes, eles cresciam e entravam e ia para a cabeça da ovelha, ia para o cérebro da ovelha. E então aquele parasita começava a matar a ovelha viva. A ovelha estava ali e começava a ficar angustiada, porque aquele parasita, aquele verme, começava então a matar aquela ovelha, ela estando viva, né? A ovelha ainda estava ali saudável, e aquele parasita entrava e começava a matar aquela ovelha. Meus queridos, então por isso, quando nós olhamos a palavra, Davi vai dizer: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Era necessário ungir, era necessário passar o óleo sobre a cabeça da ovelha, para que o parasita não viesse colocar os seus ovos ali. E quando eu olho para esse texto, eu imagino hoje quantas ovelhas que estão faltando o óleo sobre a sua cabeça, quantas ovelhas que estão sendo contaminadas, quantas ovelhas que já não têm mais o raciocínio, quantas ovelhas que já estão perdidas porque falta o óleo sobre a sua cabeça. Era necessário o pastor ser cuidadoso, zeloso, e passar o óleo sobre aquele animalzinho, sobre os seus olhos, sobre o nariz, porque quando muitas das vezes aquele animal era acometido por aquele verme que entrava na cabeça, que entrava no cérebro daquele animal, então ele começava a se bater. A ovelha, ela corria, ela batia a cabeça num penhasco, batia a cabeça numa parede, começava então aquele sacrifício, muitas das vezes, da ovelha para tentar se livrar daquela dor insuportável que estava ali na sua cabeça.
E não é diferente dos dias de hoje, queridos. Quantos estão vivendo assim? Porque o adversário das nossas almas, não adversário de Deus, porque ele não está à altura de Deus, mas o adversário das nossas almas, tem colocado quantos parasitas na cabeça de muitos? Quantos que estão aí, subindo e descendo, batendo a sua cabeça, indo contra a parede, indo contra a vontade de Deus, estão se sacrificando, porque faltou o óleo sobre a cabeça. E quando eu observo a poderosa palavra do Senhor, e Paulo ele vai dizer aos irmãos Efésios, no capítulo número 6, eu creio que a partir do verso 17, que nós devemos ter o capacete da salvação. E é muito interessante porque a gente vê ali toda aquela indumentária, né? Existem ali o escudo da fé, a sandália na preparação do evangelho, enfim, e é necessário ter o capacete da salvação. Porque quando o inimigo ele trabalha, queridos, ele trabalha na tua mente. A poderosa palavra do Senhor vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Quem peca é o teu intelecto. Como ouvimos o presbítero Leandro hoje falando, devemos render um culto racional ao Senhor. Você precisa entender o que você está fazendo, senão é um culto irracional. Como eu sempre costumo dizer, os pássaros, né, os animais, tudo que existe que engrandece o nome de Deus, aquilo já foi programado, mas eu e você não. Nós decidimos vir à igreja, o Espírito Santo ele convidou eu e você, e nós tomamos a posição de vir. Então nós tomamos a decisão. Mas alguns queridos não vieram nesta manhã, mas o Espírito Santo convidou eles também, mas eles tomaram a decisão. Não vou dizer que não tenha vindo porque não quer, ou que tinha algum outro compromisso, ou um trabalho, enfim, são inúmeras as coisas, mas aquele que poderia vir e não veio, ele então tomou essa decisão. Então nós precisamos fazer isso com o nosso intelecto. Você precisa entender o que você está fazendo, e Paulo ele vai dizer que você deve estar com o capacete da salvação, para que a tua mente ela não seja infestada, porque eu sempre costumo dizer, não tem como o corpo fazer nada se a mente não dar o comando. Quando alguém puxa um gatilho é porque primeiro saiu do cérebro dele, ele disse que ia fazer aquilo. Quando alguém estende as mãos, quando alguém faz algo, tudo o que você faz é porque houve algo no teu cérebro, na tua cabeça, que deu este comando. Para você adorar a Deus, você precisa tomar uma atitude. Para você louvar tudo que você vai fazer, você precisa desejar. E quando aqueles que não se preocupam com a sua mente, aqueles que não se preocupam, muitas das vezes em estar preparado espiritualmente, alguns são contaminados por este verme que é o pecado. E ele entra, o inimigo ele vem, ele pousa em cima da cabeça de alguns, e aí eles são contaminados por este verme, a qual vai ali deteriorando, vai muitas das vezes levando aquela pessoa ao mártire. E muitos hoje em dia já não conseguem mais, estão perdidos, estão talvez como estas ovelhas que eram contaminadas, porque o verme entrava e começava a matá-la ali, e isso não acontecia de forma instantânea, era aos poucos. Imagina, queridos, talvez seja até uma palavra dura, forte de se dizer aqui, né? Imagina você, aquele animalzinho sofrendo dia após dia, porque faltou óleo na sua cabeça. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer para mim e para você, da parte de Deus, que o Senhor ainda tem óleo para mim, tem óleo para você, para que o adversário não venha minar a tua mente, para que o adversário não venha, muitas das vezes, colocar aquilo que desagrada ao Senhor na tua mente, na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, para que você, como disse Salomão ao Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 8, que esteja branca as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça, porque é o dia que faltar o óleo sobre a vossa cabeça, pode ter certeza que o adversário, ele vai ver você despreparado, sem o capacete da salvação, e ele vai dizer, é a hora e o momento de eu tomar aquilo que é mais precioso dele. Porque quando a gente olha no Salmo de número 50, Davi ele vai dizer, Senhor, torne a me dar a alegria da tua salvação. Quando ele peca, ele sente a necessidade, porque aquele que é
salvo, independente de como esteja vivendo, mas ele tem a convicção que um dia estará com Cristo na glória celestial, e este é o motivo da sua alegria, esse é o motivo dele estar, de eu e você estamos aqui na presença de Deus, em saber e falar, como Jó diz, que mesmo passando por tudo aquilo, mas ele cria, ele tinha certeza que o Redentor dele vivia, e no tempo de Deus ele iria se levantar com toda certeza. E o Senhor está aqui nesta manhã para ungir a minha cabeça e a tua cabeça, saindo da falta com óleo, porque Salomão, ele conhecia, ele sabia, já havia conversado com o seu pai Davi, que era pastor, e com certeza ele disse: filho, aprenda uma coisa, é preciso ter o óleo sobre a cabeça. Não estou falando aqui do óleo de honra, de glória, não, poderíamos falar a respeito disso, mas eu me senti por necessidade em me atentar a este pequeno detalhe que acontecia com este animalzinho, porque um pastor, ele poderia perder o rebanho inteiro por causa disso, porque o adversário, ele vem para minar a minha mente e a tua mente, e nós precisamos ter o óleo. E o óleo, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, meu querido, eu e você, nós não podemos fazer nada. Nós sabemos que a salvação, ela vem por intermédio de Cristo Jesus, sim, do seu sacrifício. E aqui até uma coisa interessante, porque quando nós vimos na palavra, vai dizer que Jesus, ele é o cordeiro, e não muitas das vezes o cabrito. Porque quando se cruza, né, aí, o bode, né, muitas das vezes com a cabrita, né, nasce o cabritinho quando é novo. E quando muitas das vezes o carneiro cruza com a ovelha, nasce o cordeiro. Então ele ainda é pequenino, ele ainda não teve um contato com uma outra fêmea. Porque simplesmente a Bíblia poderia dizer que ele era a ovelha. Ele sim foi como a ovelha muda, mas ele era o Cordeiro de Deus. Ele não tinha mácula, ele não tinha defeito, não tinha nada. E como eu disse aos irmãos, o sacrifício completo, pleno, veio através de Jesus Cristo. Mas eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado. E quando a gente observa em João, no capítulo número 14, verso 16, a poderosa palavra do Senhor, Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro. O interessante é que Jesus, ele não fala simplesmente enviará o Consolador, mas o outro, porque aquilo que Jesus fez, o Espírito Santo, Ele também iria fazer. Aquilo que Jesus operou, o Espírito Santo também opera na minha vida e na tua vida. Então quando você tem o óleo sobre a tua cabeça, a presença de Deus está em você, a presença do Todo-Poderoso está em você, e aquilo que aconteceu por intermédio de Jesus Cristo também acontece na tua vida, não para que a tua glória seja exaltada, não, mas para que o nome do Senhor, a glória do Senhor seja exaltada entre os homens. E quando eu olho esse texto, uma coisa maravilhosa também que eu observo é que naquela época os pastores, quando eles pastoreavam, não era apenas um pastor, mas ele era em média 2 pastores, era um mais de idade e sempre colocava um mais novo, ou que era um garotinho ou uma menina. Por quê? As ovelhas, elas são animais muito medrosos. As ovelhas, elas não têm nenhum tipo de propriedade de defesa. Por isso o salmista, ele fala tanto aqui, elas eram animais tão assustados que até o próprio reflexo dela na água, ela tinha medo. Por isso teria que ser águas tranquilas. Se fosse água muitas das vezes volumosa, as ovelhas passariam sede, porque ficaria com medo do barulho. Então era necessário ter 2 pastores, porque as ovelhas, elas se apegavam àquele pastor. E quando muitas das vezes era necessário, quando aquele pastor ele faltava, as ovelhas, se não tivesse ali algum outro, as ovelhas, elas ficavam tristes, murchas, né? As ovelhas não queriam pastar. Então por isso era necessário ter 2 pastores, e quase sempre se colocava ali um mais jovem, para que ele pudesse dar continuidade naquele trabalho. E nós vimos, observando essa mesma palavra, assim também foi o Senhor Jesus. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu rogarei ao Pai que envie o outro Consolador.
mesmo que aquele pastor que estava presente teve que se ausentar, outro pastor veio para substituir, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Então aquele animalzinho, se muitas das vezes o dono, né, aquele pastor, se ele tocasse sozinho e ele viesse a faltar, né, ou viesse, ficasse doente, ou quem sabe até falecer, aquelas ovelhas na sua maior parte teriam que ir para o abate, porque era muito difícil essas ovelhas aceitarem outro dono. Era muito difícil esta ovelha querer aceitar ali uma outra pessoa cuidando, elas teriam medo. Mas quando se fazia isso, então as ovelhas ficavam tranquilas. Quando um não estava, o outro estava presente. Eu olho aqui, eu vejo quantos hoje em dia que deixaram de ouvir a voz do pastor Senhor Jesus, quantos que deixaram de ouvir a voz e muitas das vezes hoje estão tão distantes, ouviram a voz do adversário, meus irmãos, e não escutam mais a voz do Senhor, por isso estão distantes do rebanho, por isso estão distantes do aprisco. E o Senhor, Ele continua chamando, o Senhor, Ele continua ali à procura das suas ovelhas, porque muitas ovelhas também elas acabavam se perdendo, como nós vimos aqui. Os lugares eram difíceis, os lugares eram tortuosos, mas o pastor, ele sempre estava zelando e cuidando das suas ovelhas. Assim como vemos também aqui o nosso pastor cuidando, zelando de cada um dos irmãos, assim também era um pastor que estava lá cuidando. Alguns momentos, como os irmãos sabem, o pastor, ele tinha ali o cajado na sua mão, e o cajado, ele servia como uma ferramenta de salvação. Às vezes aquele animalzinho simples caía em um lugar e ele ia, o cajado tinha um gancho e ele salvava, tirava aquela ovelha. Muitas das vezes resgatava aquela ovelha e ela voltava então a pastar, né? Porque haviam lugares muito íngremes, e o salmista, ele fala a respeito disso. E também havia ali, como ele mesmo diz, a vara. O cajado não simbolizava apenas um instrumento de salvação, ele também simbolizava um instrumento de correção, porque era necessário, mesmo as ovelhas sendo animais dóceis, mesmo as ovelhas sendo animais que não causam tanto estresse com o trabalho, mas alguma outra dava uma distanciada, alguma outra saía, corria, e às vezes era necessário você chegar a vara nela. Assim como o próprio Salomão vem dizendo que é necessário manter a vara, não fustigar, vamos se dizer, né? Se bem que hoje em dia não pode. Isso é até perigoso a gente falar a respeito disso, a respeito da vara. Mas isso é metafórico, vamos se dizer. Mas em alguns momentos é necessário ser literal. E aquela ovelha, quando ela se distanciava, fazia algo que não devia, vinha o pastor cavar e dizia: ovelhinha, você não pode fazer isso, tama. Assim somos muitos de nós, aonde Deus fala, Ele vem, salva, resgata. Eu e você estamos perdidos, caídos, e Ele vem com amor. Aí a gente muito sai saltitante, né? Vai, tá no pasto, come feliz, Ele leva as melhores águas e de repente esquece dos benefícios do Senhor. Ontem, como ouvimos o pregador dizendo, o salmista, ele fala: ó minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Há um hino que nós louvamos que diz assim, que se nós fôssemos contar quantas bênçãos Deus tem feito na nossa vida, o tempo não nos daria, porque são bênçãos demais, meus irmãos. Deus tem abençoado demais as nossas vidas, Deus tem sido maravilhoso para comigo e contigo. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente sempre quer procurar um pastinho diferente, a gente sempre arruma uma companhiazinha, né? Às vezes um ovelhinho, se tomar cuidado, se mistura ali com um bode, né? E é muito perigoso, querido. É muito perigoso a ovelha misturar com bode, porque a ovelha, ela é um animal, né, que ela vive em comunidade, como a igreja. A ovelha, ela solta uma glândula na perna que muitas das vezes marca o caminho, e uma vai na frente, aquela que é a principal, e todas as outras vão atrás. Você pode até misturar elas, mas cada uma sabe o caminho. Assim é eu e você, sabemos o caminho do Senhor e sabemos o caminho da casa de Deus, da igreja também. Então quando você mistura o bode ele dá chifrada. Se você colocar o bode no meio das ovelhas, ele faz um estrago. Se você deixar o bode dormir no curral junto com as ovelhas, você vai ver no outro dia tem uma ovelha morta, porque a ovelha é diferente. E quando se traz uma ovelha nova,
aquelas ovelhas, elas também soltam uma glândula, um cheiro na sua lã, aonde elas começam a esfregar naquela outra ovelha, e aquela ovelha então começa a fazer parte daquele rebanho, daquele piquete. Lembro talvez os irmãos aqui, né? Quanto churrasco, quanta coisa, muita coisa eu nem levei, irmão, comi de graça na casa de vocês, né? E é assim, a ovelha vai esfregando, vai passando, aí você, eita meu Deus, você começa a fazer parte. Assim é a casa de Deus, assim são as ovelhas, funciona desse jeito. O bode não tem como você fazer assim. Então às vezes a ovelhinha ela começa, né? Vai saltitando daqui e dali, quer se misturar com o bode, aí toma chifrada, aí toma rasteira. Ah, não deu certo aquele negócio que eu fiz. Ah, eu me prendi àquele jugo. E a Bíblia diz: não vos prendais, é um jugo desigual. E por aí vai. Quantas ovelhas estão sofrendo, padecendo nos dias de hoje, porque se esqueceu de onde ela era, se esqueceu de qual aprisco ela era. Aí é necessário, muitas das vezes, o pastor vir com a vara e dar uma varadinha. Então o cajado ele tinha também essa propriedade, e tinha uma propriedade também de proteção. Alguns pastores eles tiravam daquela ponta, havia um sabre, como uma lança. Se viesse um animal, ele conseguia repelir aquele animal. Assim como Davi, ele vai dizer que já havia enfrentado leão e urso, com certeza ele havia usado esta ferramenta. E por isso, queridos, assim é o Senhor Jesus, trazendo proteção para mim e para você. O Senhor, Ele jamais nos desampara. O Senhor jamais, Ele vai deixar eu e você, muitas das vezes largado. Mas o Senhor, Ele vai nos proteger em todo o tempo da nossa vida. E o cajado do Senhor, como Ele diz, né? Ele vai dizendo: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, Ele tem, perdão queridos, o Senhor Jesus, Ele tem essa ferramenta na mão, para te proteger, para te guardar, não apenas para derramar o óleo sobre a tua cabeça, não apenas para você ter a unção da parte de Deus, mas para que você também possa ter a confiança que esse pastor está contigo, que esse sumo pastor, que é o Senhor Jesus, que também confiou a homens esta responsabilidade, Ele está contigo em todo momento da tua vida. E para nós finalizarmos nesta manhã, o Senhor Jesus, Ele quer derramar este bálsamo, este óleo sobre a tua cabeça, porque a salvação, ela está inteiramente ligada ao teu intelecto, está inteiramente ligada às tuas ações, porque como eu disse, a palavra do Senhor vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Tudo que você faz, é necessário você tomar uma decisão, até para seguir ao Senhor Jesus. Ele não obriga ninguém, tanto que Ele vai dizer em Apocalipse 3, creio que no verso 21, estou à porta e bato. É necessário abrir. Se você abrir a porta, Ele vai dizer eu entro, mas se você não abrir, Ele não entra. Há uma condição do Senhor Jesus, Ele realmente entrar por completo na tua vida, que é a condição de o aceitar. Então, como nós vimos aqui nesta manhã, o Senhor, Ele tem algo especial preparado para mim e para você. Ele tem bênção, Ele tem aí abundância, como fala: prepara, Senhor, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E esta unção, ela não apenas serve para você, mas ela serve para toda a tua família, porque o cálice transborda, e a mesa é um símbolo de comunhão, aonde a família se reúne, aonde o povo de Deus se reúne. Quando temos a ceia do Senhor Jesus, nós temos uma mesa preparada. A mesa fala disso, fala da comunhão. E quando nós temos a unção da parte de Deus, pode ter certeza que temos a comunhão de estarmos na mesa. Amém? Aí onde você está, eu quero que você apenas feche os teus olhos. Já estaremos finalizando nessa manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos pedir que o Senhor venha ungir a cada um dos teus filhos aqui com o teu óleo, com o teu bálsamo, que é o Espírito Santo. Que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, porque enquanto tivermos esta proteção, Senhor, estamos convictos, Senhor, que o Senhor está conosco,
que o nosso sumo pastor, que é o Senhor, Tu estarás nos guiando pelas águas tranquilas. O Senhor nos levará pela Tua vereda da justiça. Mesmo que possamos, Deus, estar em lugares perigosos, tortuosos, mas o Senhor está conosco. Porque mesmo que nós precisássemos, Senhor, de correção, o Senhor também nos corrigiria. Mas o Senhor também está aqui para nos dar livramento. O Senhor está aqui para nos dar a salvação, e por isso estamos alegres, por isso estamos felizes, porque jamais o Senhor tem abandonado o teu povo. Senhor, continue abençoando a cada um dos teus filhos, a cada um de nós, Senhor, que somos ovelhas tuas, a cada um de nós que tememos ao Senhor, abençoando também, Senhor, os nossos pastores terrenos, a cada um dos teus filhos. Continue usando os teus filhos, Senhor, para que o teu rebanho continue cada vez mais crescendo e progredindo. Abençoe todo o teu povo, a cada um de nós que somos ovelha do teu pasto. Nesta manhã nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe todos os irmãos. Quero agradecer por esta oportunidade nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.